O segredo espiritual. Há algo invisível que flutua sobre a mesa de muitos. Não se trata do tempero ou do aroma, é o bloqueio. A cada refeição, escolhas que parecem inofensivas vão minando de forma sutil a ligação entre o espírito e o divino. Muitas pessoas vivenciam essa ruptura, mas não conseguem reconhecê-la. É um aviso sutil, muitas vezes deixado de lado por aqueles que não prestam atenção. Poucas pessoas têm consciência, mas o que consumimos pode criar uma barreira entre nós e nosso verdadeiro chamado espiritual. Com o passar dos dias, o corpo busca se comunicar. Às vezes, sentimos um cansaço inexplicável, um peso após as refeições e uma confusão mental que não deveria estar presente. Os sonhos se tornam confusos. A intuição, que antes era sutilmente afiada, agora se silencia. Mas não é só o corpo físico que responde. O campo energético se encolhe, os chakras se fecham e a luz interior parece hesitar. Esses são indícios. A alma clama, mas o ruído do dia a dia abafa. Desconsiderar esses sintomas é como andar sem ver em um lugar cheio de perigos. Há uma estratégia discreta e eficiente que foi planejada com muito cuidado. Uma história que vai além do que podemos ver. Não é à toa que certos alimentos são constantemente promovidos em todos os lugares. Há um objetivo: evitar o despertar. As pessoas escolhidas, aquelas com uma missão que vem de longe, são o foco dessa engenharia discreta. A sabotagem não é clara. Ela se apresenta como uma mistura de praticidade, sabor e uma tradição que se renova. O que deveria alimentar acaba por prender. O que deveria nos elevar acaba adormecendo. Quando a verdade começa a se mostrar e o escolhido percebe que algo não está certo com o que consome, surge um conflito interno. Um convite à reflexão que solicita mais do que apenas analteração de hábitos. Requer uma atenção espiritual constante. Este é um convite para que você perceba. Um convite para perceber que a comida pode ser tanto um caminho quanto uma barreira. Por trás de muitas das nossas escolhas alimentares diárias, há um plano que não é visível. Desestimular aqueles que podem trazer esperança e clareza em tempos difíceis. O despertar inicia-se ao abrir os olhos, e especialmente por prestar atenção no que consumimos. Às vezes, o inimigo pode se mostrar de uma forma que não é tão óbvia ou agressiva. Às vezes, ele aparece como uma sensação sutil, um desconforto que ninguém consegue colocar em palavras. É depois de uma refeição simples que a inquietação aparece. O corpo permanece tenso, a mente continua agitada e o espírito não encontra paz. Tem algo que não está certo, e esse algo está nos detalhes. É interessante notar que os sintomas do bloqueio espiritual costumam surgir de maneira sutil, quase que imperceptível. Geralmente, a primeira pista aparece depois de comer. Ao invés de sentir energia e disposição, o que surge é uma exaustão estranha. O coração está agitado e a alma parece estar sufocada. O silêncio dentro de mim, que antes trazia clareza, agora se transforma em uma falta desconfortável. A pessoa sente, mas não consegue identificar o que está sentindo. Está sendo impedida. Algo que você consumiu afetou diretamente a sua frequência. E quando tentamos retomar as práticas espirituais, o que antes fluía com tanta naturalidade se torna árido. Meditar requer dedicação. A oração parece não ressoar. Os rituais que antes nos proporcionavam paz, agora parecem desprovidos de significado. O vínculo com planos sutis se torna mais frágil. Há quem veja isso como um desvio de fé ou uma distração mental, mas, na verdade, trata-se de um bloqueio energético gerado por tudo que foi incorporado ao corpo. É normal que os dons espirituais comecem a apresentar algumas falhas. A intuição já não está tão precisa como antes. As visões param. Os sonhos lúcidos se esvaem.
A sensibilidade espiritual está se tornando menos intensa. A conexão não foi interrompida apenas do outro lado. Aqui, nós também sentimos o impacto. O vínculo entre o corpo e a consciência superior está bloqueado. As antenas da alma, que captavam as verdades invisíveis, estão envoltas em uma névoa causada por frequências alimentares que não se alinham com o plano espiritual. Isso é um sinal de uma batalha que acontece nas sombras. Não é uma questão de falta de fé ou disciplina, mas sim de uma interferência direta no nosso campo vibracional. Muitas pessoas estão passando por dificuldades, procurando soluções em lugares inadequados, quando o que realmente precisa ser olhado está bem diante delas, no prato. É nesse momento que o verdadeiro despertar acontece. Quando percebemos que o espiritual e o físico estão interligados e que a alimentação é uma das chaves que podem liberar ou bloquear nosso acesso ao sagrado. Por séculos, verdades essenciais ficaram escondidas no dia a dia. Uma delas fala sobre alimentação e como ela afeta diretamente o nosso espírito. Muitas pessoas pensam que a comida. Antes de chegarmos a essa verdade, quero compartilhar com você um ponto muito importante. Se você é verdadeiramente o escolhido, você assistirá a este vídeo até o fim. Você saberá em seu coração que esta mensagem é para você. Então, você vai querer ficar e prestar atenção a cada palavra. No entanto, há uma possibilidade de que, se você não for o escolhido, você pode não passar. Isso é aceitável. Nem todos estão prontos para este grau de compreensão, mas você está aqui por uma razão. Juntos, nesta comunidade em expansão, estamos decodificando o cosmos. Se você quiser que o universo saiba que está pronto para ouvir esta mensagem completamente, digite 777 nos comentários enquanto me ouve tocar este vídeo repetidamente. Se você quiser sentir a intensidade e garantir que está recebendo tudo que ele tem para dar, dê tempo para ser gravado. Permita que estas palavras ressoem por todo o seu corpo e observe enquanto sua realidade começa a mudar. Serve apenas para nutrir o corpo, mas há um segredo antigo que foi mantido em sigilo. Alguns alimentos foram afetados, não só fisicamente, mas também em sua essência vibracional, impactando diretamente aqueles que têm uma sensibilidade espiritual mais apurada. Essa manipulação tem um propósito. Ela tem um objetivo bem definido. Os despertos. Almas que guardam em seu interior a lembrança de épocas passadas, de universos distintos, de propósitos variados. Quando esses seres vêm ao mundo, eles trazem uma luz que tem o poder de quebrar padrões e mostrar o que está escondido. Por isso, eles se tornam o foco de uma guerra silenciosa. Os bloqueios energéticos que você enfrenta não são apenas consequências naturais. São sinais de um conflito espiritual que perdura ao longo do tempo. Por trás dessa sabotagem, existe algo além de uma alimentação inadequada ou da falta de conhecimento nos dias de hoje. Há forças conscientes agindo com uma precisão impressionante. Seres espirituais que se nutrem da inércia humana e empresas que funcionam como ramificações tangíveis dessa estratégia velada. A junção de interesses espirituais negativos com os sistemas industriais atuais resultou em uma complexa rede de controle vibracional. Cada ingrediente, cada aditivo, cada alteração genética faz parte de um jogo onde os escolhidos permanecem adormecidos. Essas entidades não se apresentam de maneiras grotescas, como sugeriam os antigos mitos. Elas se mostram através de sistemas, convenções e hábitos. Um embrulho vibrante, uma mensagem tocante, uma tradição reinterpretada. É dessa forma que o espiritual é prejudicado sem que as pessoas se deem conta. Quando se fala sobre origem dos alimentos, não se trata apenas da saúde do corpo. É também uma questão de força interior. A verdade sempre esteve na nossa frente, mas foi escondida por milênios de condicionamento. Muitas pessoas já sentiram isso, mas acabaram se afastando por causa da pressão da sociedade.
No entanto, o véu está se tornando mais sutil. E aqueles que começarem a enxergar perceberão que o que colocam em seus corpos influencia a profundidade da conexão com o divino. A comida é uma forma de tecnologia espiritual, e quem a domina tem o poder de acessar uma consciência mais elevada. Há um ponto em que nada parece trazer satisfação. A rotina, os alimentos, os discursos repetitivos, tudo começa a parecer vazio, sem vida. É a essência pedindo que voltemos à verdade. Esse despertar não é barulhento, mas se revela como uma intuição que vai crescendo dentro de nós. Um conhecimento que surge de dentro, sem depender de livros ou de outras vozes. É a essência percebendo por conta própria aquilo que sempre esteve ciente. A verdade espiritual não é algo que se aprende, é algo que se recorda. Esse reconhecimento inicia com pequenos gestos, coincidências que, na verdade, não são coincidências, números que se repetem, sonhos que voltam, encontros inesperados. Tudo parece estar em perfeita harmonia e, na verdade, está. O universo fala suavemente por meio das sincronicidades, um vídeo que aparece na hora certa, uma palavra que ressoa profundamente, uma sensação de que existe algo além. Esses sinais representam códigos, chamados sutis, que despertam partes adormecidas da nossa consciência. Em nossos sonhos, lembranças do passado voltam a nos visitar. Lugares que nunca foram visitados, mas que parecem tão familiares. Seres de luz que compartilham mensagens silenciosas, sensações de já ter experimentado o que ainda está por acontecer. A mente pode tentar encontrar explicações, mas o coração já tem a resposta. Despertar é como uma dança entre o que observamos e o que realmente sentimos. Conforme esses sinais se intensificam, a alma começa a se conectar com sua missão que havia sido esquecida. Muitas pessoas sentem a vontade de agir exatamente nesse momento. É sobre dividir, sobre encontrar outros que também vivenciam isso, escrever, comentar e se posicionar. Esse impulso não acontece por acaso. Ele é uma parte importante do rito de ativação espiritual. Quando alguém escreve revelação em um comentário, está de alguma forma se envolvendo em um ritual simbólico, seja de maneira consciente ou não. A palavra por si só traz uma frequência especial. Quando é falada ou escrita, ela ressoa no campo vibracional da pessoa e de todos ao seu redor. Essa chamada à ação vai além do simples engajamento. É um movimento de energia que envolve todos nós, um eco de almas que despertam, se reconhecem e se encontram. A ativação não acontece de forma isolada. Ela se expande como uma rede vibrante, onde cada pessoa escolhida, ao despertar, ilumina a vida de outra. Desse modo, o reconhecimento se torna uma verdadeira transformação. O simples ato de perceber se transforma em um portal que nos leva a uma nova realidade. Uma em que espiritualidade é mais do que uma crença, é uma presença viva. Bem antes das civilizações modernas aparecerem, existiam grupos que já tinham conhecimento. Povos antigos preservavam um saber profundo sobre o corpo, visto como um templo, e sobre a comida, entendida como uma conexão espiritual. Os escolhidos não são algo recente. Eles percorrem a Terra há milênios, preservando uma linhagem discreta de almas despertas. E entre os conhecimentos compartilhados por essa linhagem, um sempre se destacou: os protocolos alimentares sagrados. Esses protocolos eram fundamentados em princípios sólidos, sem se deixar levar por modismos ou preferências. Eles seguiam as leis do cosmos. Os escolhidos de tempos passados entendiam que alguns alimentos conectavam o corpo a dimensões mais elevadas. Ervas, frutas específicas, jejuns ritualísticos. Cada escolha carregava um significado especial. E por meio dessa disciplina alimentar, eram despertados talentos que hoje são vistos como milagres: cura com as mãos, comunicação telepática, visão além do tempo. Isso tudo era real.
Era o resultado direto de um corpo que estava em harmonia com sua essência espiritual. A verdadeira força não estava na matéria em si, mas na pureza com que ela era cuidada. Quando o alimento estava em boas condições, ele se transformava em um código de ativação. Os corpos desses seres pulsavam em harmonia com os céus. Por isso, eles eram perseguidos. Por isso, acabaram sendo esquecidos na história. Em determinado momento, a manipulação alimentar passou a ser mais do que uma simples consequência da falta de conhecimento. Transformou-se em uma ferramenta intencional, um projeto pensado para diminuir o potencial divino daqueles que traziam luz. Ao distorcer os alimentos, também se distorceu o canal de comunicação com o sagrado. Ingredientes que eram considerados sagrados foram trocados por compostos artificiais. A tradição do jejum perdeu um pouco da sua credibilidade. Os ensinamentos ancestrais sobre purificação foram desmerecidos. Tudo isso era parte de um plano maior: afastar os escolhidos de sua verdadeira fonte de poder. Hoje, ainda podemos ouvir os ecos desse plano, mas a memória começa a surgir. Pessoas que têm uma aversão natural a determinados alimentos e que procuram, de forma intuitiva, um retorno à alimentação mais simples, estão, na verdade, despertando memórias profundas em suas células. Eles estão redescobrindo suas raízes. A trajetória dos escolhidos não é apenas uma lembrança, é um ciclo que se completa, uma verdade que volta à tona. E quem acorda, começa a recordar. Além das guerras armadas que moldaram a história da humanidade, existe uma guerra invisível, mais silenciosa e mais eficaz. Uma guerra bioquímica que não causa destruição imediata, mas que avança de forma sutil e gradual. O foco principal não é o corpo físico, mas sim o templo sutil que abriga o espírito dos escolhidos. E essa guerra teve início com rituais. Há muito tempo, alguns grupos começaram a explorar a espiritualidade através da alimentação de maneiras que distorciam suas práticas. Alimentos foram alterados intencionalmente em sua energia para romper laços divinos. Ingredientes que antes eram vistos como sagrados foram transformados por meio de rituais obscuros. O propósito era claro: romper a conexão entre o humano e o divino de uma forma sutil, por onde ninguém imaginaria. Com o passar do tempo, o que antes era considerado um ritual se transformou em tecnologia. O que antes era visto como feitiçaria, agora se transformou em ciência. A sabotagem espiritual se transformou, agora se misturando ao nosso dia a dia, de uma forma que parece neutra. Modificações genéticas, aditivos químicos, irradiação de alimentos, conservantes invisíveis. Tudo isso é apresentado como um progresso, mas, na verdade, acaba se tornando uma forma de desconexão espiritual. Esses processos vão além do físico. Eles atuam nas frequências. Cada alimento traz consigo uma energia, e essas mudanças diminuem significativamente a habilidade do corpo de preservar sua luz natural. É como se o DNA espiritual estivesse sendo reprogramado de forma silenciosa. Isso impacta profundamente os escolhidos, pois seus corpos foram moldados para ressoar em harmonia com dimensões superiores. Qualquer desvio nessa vibração impacta diretamente sua habilidade de acessar dons, intuições e orientações do plano superior. O efeito se estende para além da saúde. A energia do corpo começa a ser afetada. Os chakras podem ficar desalinham. O campo áurico está se tornando mais fraco. A pineal, que é o principal receptor da luz divina, está cercada por uma certa densidade. A guerra bioquímica não se limita aos laboratórios. Ela se estende aos supermercados, às escolas e às tradições alimentares modernas, que, em vez de nutrir, acabam por distrair. Despertar é entender que o que parece comum foi, na verdade, pensado com cuidado para manter o ser espiritual em um estado de sobrevivência. E quando a pessoa escolhida começa a rejeitar certos alimentos de forma escolhidos, o momento para transformar sua vida espiritual chegou.
Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. Eu sou Gabriel, e assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual, o audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Instintiva não está sendo difícil ou esquisita, está começando a vencer uma batalha que muitos nem percebem que estão enfrentando. Há pessoas que carregam uma saudade profunda de um tempo que nunca experimentaram. Sentem uma conexão com culturas antigas, com símbolos arcaicos e com línguas que nunca tiveram a oportunidade de estudar. Sentem uma ligação profunda com tempos em que o sagrado fazia parte do dia a dia. Esse sentimento é real, é um eco. Um chamado do DNA espiritual que preserva memórias vivas de tempos em que o espírito humano estava em profunda sintonia com o divino. O corpo físico, muito além da biologia, guarda memórias profundas. São lembranças que permanecem, desafiando a passagem do tempo. Elas compartilham histórias de vidas em que a comida era sagrada, em que a terra era tratada com reverência e a energia espiritual fluía livremente entre o céu e a humanidade. Quando alguém escolhido começa a despertar, essas memórias vêm à tona. Ele não consegue compreender de onde surge essa vontade repentina de transformar hábitos, buscar a pureza e silenciar o barulho ao redor. Mas tudo isso é como um retorno, um reencontro com o que já existiu. Essas lembranças não estão apenas guardadas no passado, elas estão cheias de vida. Elas estão presentes no corpo energético e começam a se manifestar quando há espaço para isso. Muitas pessoas se sentem desconfortáveis em ambientes muito cheios, reagem de forma sensível a alimentos industrializados e têm uma aversão natural ao que é artificial. O corpo, em silêncio, busca recordar sua missão. A lembrança inicia-se com a purificação. Conforme essas lembranças se tornam mais vívidas, um desejo quase irresistível de voltar se faz presente. Um retorno à simplicidade, à verdade e à pureza vibracional que vem de nossos ancestrais. A alma parece clamar por um novo fôlego, como se desejasse reviver a essência de tempos passados. Isso se reflete em decisões que para muitos podem parecer drásticas. Cortar certos alimentos, reduzir barulhos, alterar hábitos diários. Na verdade, são apenas passos que nos levam de volta à frequência original do espírito. O DNA espiritual é algo que nunca pode ser apagado. Ele pode ser colocado para dormir, mas nunca será destruído. E quando a pessoa escolhida começa a ouvir o chamado que vem de dentro, aquele sussurro que diz volte, ela está, na verdade, ativando uma tecnologia interna que conecta passado, presente e futuro. A cada lembrança que volta, uma parte de nós se reconecta. E com ela, surge a sabedoria que estava adormecida, os talentos que esperavam para serem despertados e a convicção de que existe um propósito maior vibrando dentro de nós. No meio da névoa vibracional que envolve o mundo atual,
Algumas almas despertas optaram por tomar uma atitude. Os resultados dessas escolhas mostram claramente que é possível romper o bloqueio espiritual. Não é apenas uma questão teórica, mas sim de uma mudança real e palpável. Quando alguns alimentos são eliminados, laços invisíveis se rompem. E dons que antes estavam silenciados, agora emergem com uma força surpreendente. Miriam, por exemplo, dedicou anos em busca de respostas espirituais. Lia meditava e fazia retiros, mas sempre sentia que havia algo que Ana impedia de se aprofundar mais. Foi somente ao optar por eliminar 2 alimentos, laticínios convencionais e trigo moderno, que tudo começou a mudar. Em poucos dias, sua mente se iluminou. Sonhos intensos começaram a se repetir, trazendo mensagens cheias de simbolismo. Em pouco tempo, você começou a perceber uma expansão na sua energia. Miriam começou a prestar atenção nas orientações que vinham de dentro, a perceber as energias que circulavam ao seu redor e, com o passar do tempo, foi aprimorando suas habilidades psíquicas, como a clarividência e a leitura energética intuitiva. Rafael sempre teve uma conexão especial com sua espiritualidade, algo que o acompanhou desde a infância. Mas na vida adulta se deixou levar pela rotina e acabou perdendo a conexão que tinha. Ao alterar sua alimentação para o que ele chamou de dieta dos escolhidos, repleta de frutas cruas, sementes, água estruturada e plantas de alta vibração, ele vivenciou algo realmente impressionante, uma reativação súbita de sua proteção energética. Ele compartilhava que agora conseguia entrar em lugares densos, sem sentir aquele desgaste espiritual que antes o deixava tão abatido. A sua presença começou a ser notada de uma maneira nova, como se houvesse uma aura de luz ao seu redor. Esses casos estão longe de ser isolados. Várias pessoas começaram a compartilhar suas experiências de ativações espirituais espontâneas, após fazerem mudanças significativas em suas dietas. Algumas pessoas começaram a perceber claramente a aura dos outros. Algumas pessoas passaram a perceber o campo vibracional dos ambientes, sentindo quando há presenças espirituais ou desarmonias energéticas. Tenho percebido que a clarividência cristalina, os sonhos premonitórios e as mensagens canalizadas estão se tornando cada vez mais comuns. O que realmente importa é que todos compartilharam um intenso sentimento de reconexão, tanto consigo mesmos quanto com o divino. Esses relatos mostram o que a sabedoria ancestral sempre nos ensinou. O alimento é um código, uma frequência, uma chave. Quando o corpo está limpo, o espírito se revela. E quando o espírito se revela, a vida deixa de ser apenas uma luta pela sobrevivência e se transforma em uma verdadeira missão. Despertar não precisa ser algo enigmático. Ele se inicia nas pequenas coisas do dia a dia, nas decisões que tomamos ao nos deparar com o prato. É nesse lugar que o que não se vê começa a se mostrar. O corpo humano vai além de apenas carne e ossos. Ele é uma entidade energética vibrante, repleta de campos sutis, centros de força e canais que transmitem energia. Tudo o que consumimos se conecta nessa rede invisível. E quando a comida traz energias que não se alinham com o nosso ser, os efeitos aparecem rapidamente, mesmo que a mente racional não consiga perceber. A frequência dos alimentos, que muitas vezes passa despercebida, é um dos principais fatores que influencia o estado do campo áurico. Todo alimento tem uma vibração única. Frutas fresquinhas, sementes cheias de vida e água cristalina emitem vibrações elevadas, que se conectam com nossos corpos sutis. Alimentos artificiais, quimicamente modificados ou que trazem sofrimento, vibram em uma frequência mais baixa. Quando esses últimos são consumidos com frequência, eles geram uma espécie de estática energética no campo áurico. A luz ao redor da pessoa fica turva e pesada. Essa interferência impacta diretamente a comunicação com aspectos mais sutis. Os chakras superiores, especialmente o laríngeo, o frontal e o coronário,
são os primeiros a sentir os efeitos. O chakra frontal, que está ligado à nossa intuição e à visão espiritual, pode ficar ofuscado. O coronário, que é o ponto onde recebemos a sabedoria divina, acaba por perder sua abertura natural. O laríngeo, que traduz a verdade espiritual em expressão, se fecha, dificultando a verbalização do que a alma realmente sente. Sem a fluidez desses centros, a conexão entre o eu superior e o corpo físico fica comprometida. Esse bloqueio gera uma série de consequências. A comunicação com os guias espirituais pode ficar mais desafiadora e as mensagens podem chegar de forma distorcida ou até mesmo passar despercebidas. O canal que deveria atuar como uma antena de recepção espiritual acaba falhando, e a pessoa começa a agir de forma desconectada, mesmo continuando com suas práticas espirituais regulares. A pessoa reza, medita, procura, mas percebe que há algo em falta. É verdade. A clareza vibracional é essencial para uma conexão genuína. Esses mecanismos têm uma sutileza incrível, mas são extremamente precisos. Uma única substância, quando está presente com frequência, pode causar interferências sérias. Assim, o despertar espiritual vai além de apenas ter crença ou intenção. Trata-se de ambiente, corpo, campo e frequência. Quando se percebe que o bloqueio espiritual pode ser resultado direto da alimentação, inicia-se a jornada de recuperação do poder que se acreditava perdido. O canal nunca foi destruído, ele apenas ficou escondido. E quando o corpo retorna a vibrar em sua essência verdadeira, a alma reencontra seu caminho para casa. Desde tempos remotos, muito antes de surgirem os manuais de nutrição que conhecemos hoje, as culturas antigas já compreendiam a conexão profunda entre o que comemos e nossa percepção espiritual. Para eles, comer não era apenas uma necessidade, era um momento especial. Entre essênios, yogis, xamãs e druidas, a purificação alimentar sempre foi o primeiro passo para qualquer jornada espiritual significativa. A limpeza do corpo permitia que o espírito se manifestasse, e assim as portas invisíveis se abriam. Os essênios, por sua vez, tinham uma alimentação que incluía frutas frescas, brotos, sementes e também praticavam jejuns de tempos em tempos. Eles acreditavam que, ao manter o corpo leve e limpo, ele se tornava mais aberto à luz divina. O jejum, para eles, significava muito mais do que apenas se abster. Era um ritual de conexão, um momento de silêncio do corpo para que a alma pudesse se expressar. Os yogis, em seus ashrams, também se dedicavam a uma alimentação sattvika, pura, leve e cheia de energia positiva. Vocês sabiam que tudo o que consumimos pode impactar nossa clareza mental e o fluxo da energia vital, o prana? Xamãs e druidas, que eram verdadeiros guardiões das florestas e dos ciclos naturais, seguiam também códigos alimentares bem rigorosos. Antes dos rituais, eles dedicavam dias a uma dieta restrita, alimentando-se apenas do que estava vivo e em harmonia com a terra. Vocês sabiam que o corpo guarda memórias e impurezas que podem ofuscar a nossa visão espiritual? Antes de compartilharmos a verdade que pode mudar completamente a sua vida, peço que você esteja muito atento ao que direi a seguir. Se de fato você é o escolhido, perceberá em seu coração que esta mensagem foi feita para você. Você não só verá este vídeo até o final, como também absorverá cada palavra como se tivesse sido especialmente moldada para a sua trajetória. Este é o instante que o universo destinou a você. Por outro lado, é possível que esta mensagem não ecoe com todos. Está tudo certo, pois nem todos estão preparados para atingir esse grau de clareza e conexão. Contudo, o simples fato de você estar presente neste instante carrega um significado profundo. Você foi chamado para este momento por uma razão superior. Estamos unidos, como uma comunidade em crescimento, explorando os enigmas do universo.
Caso você perceba que está preparado para acolher plenamente esta mensagem e permitir que a transformação aconteça, manifeste ao universo a sua intenção. Comente 777 agora e faça que isso represente o seu compromisso com a transformação. Enquanto você assiste a este vídeo, permita que cada palavra vá fundo em sua mente. Repita-o tantas vezes quanto necessário para que essa mensagem se fixe em sua mente e em seu coração. Deixe-se levar pela energia que ela transmite. Perceba como sua visão de mundo se amplia e observe as transformações surgirem em sua realidade. Este é o seu instante. Desfrute-o. Purificar-se era para eles uma maneira de respeitar os espíritos, os ancestrais e o próprio percurso interior. A ligação entre alimentação e espiritualidade vai além de uma simples teoria. Foi uma experiência de vida. Era o que possibilitava visões nítidas, curas significativas e uma comunicação direta com o plano sutil. É exatamente por isso que esse conhecimento foi silenciado ao longo do tempo. Com o passar do tempo, à medida que forças de controle espiritual surgiam, o primeiro passo foi romper essa conexão sagrada. Religiões institucionalizadas começaram a dar mais importância aos rituais externos, deixando de lado a busca pela purificação interna. A alimentação deixou de ser uma jornada espiritual e se transformou em um hábito, muitas vezes marcado pela indulgência e pela repetição automática. O saber dos nossos antepassados foi muitas vezes visto como superstição, algo místico e sem valor. Livros foram queimados, tradições esquecidas, práticas ignoradas. Mas esse conhecimento nunca se foi. Ele apenas ficou adormecido. E agora está começando a surgir novamente. Aqueles que foram escolhidos percebem esse chamado. De forma intuitiva, algumas pessoas acabam rejeitando certos alimentos. Procuram acalmar o corpo para escutar a alma. E, mesmo sem perceber, seguem caminhos já trilhados, reatando laços com saberes ancestrais que sempre estiveram presentes. A purificação alimentar é a chave para uma espiritualidade autêntica, vibrante e transformadora. Quando o corpo se purifica, o que é invisível começa a se mostrar de forma natural. O alimento limpo, em sua essência vibracional, não só nutre, mas também transforma. É como se, camada por camada, a névoa energética fosse se desfazendo. Assim, os efeitos espirituais se tornam palpáveis e inegáveis. A clareza mental aparece primeiro, como se os pensamentos se organizassem de forma natural, como se a mente parasse de brigar consigo mesma. O barulho interno vai se acalmando. A intuição, que antes estava silenciada, agora se manifesta com clareza. Com a clareza mental, os sonhos se transformam. Ganham vida, simbolizam e muitas vezes trazem uma sensação de previsão. É como se a alma, livre do fardo da comida, passasse a utilizar os sonhos como um meio de aprendizado e purificação. Muitas pessoas compartilham experiências de visitar lugares espirituais enquanto dormem, onde encontram guias e recebem códigos. Dormir se transforma em algo além de apenas descansar. É uma continuidade da nossa jornada espiritual. Com o passar do tempo, uma estabilidade energética se estabelece de uma forma que é difícil de compreender. O humor já não muda tão facilmente. A presença espiritual passa a ser algo constante. Agora, não existem mais altos e baixos como antes. Existe um eixo. A pessoa se sente enraizada em si mesma, segura e ciente de sua própria energia. Isso aparece no dia a dia. Menos irritação, mais empatia. Escolhas que refletem melhor a verdade que sentimos dentro de nós. Sinto que estou aqui, vivendo intensamente cada momento, cada respiração. A alma vive no corpo de forma mais completa. Essa presença traz à tona algo ainda mais profundo, a percepção natural de um novo estado vibracional. Não se trata de uma idealização, mas sim de uma vivência real. A pessoa começa a perceber
sentir e intuir uma nova versão de si mesma, mais leve, mais conectada, mais autêntica. Essa nova identidade vibracional passa a ser uma referência. Mesmo quando você tenta retomar velhos hábitos, o corpo já não responde da mesma forma. O espírito já não se contenta, porque algo voltou a ser ativado. Essa transformação não é algo místico no sentido abstrato. Ela é verdadeira, parte do dia a dia, perceptível na qualidade da presença e da conexão. A alimentação limpa é como um impulso para a alma, e quando o corpo começa a vibrar em harmonia com essa nova frequência, ele se transforma em um canal receptivo para o divino. A partir desse ponto, viver se transforma em algo além de simplesmente existir. É trazer luz, clareza e verdade em cada ação. No meio da rotina cotidiana, que parece tão comum, existem 5 fatores discretos que podem minar nossa espiritualidade. Eles não fazem barulho, não geram impactos instantâneos, mas aos poucos vão desgastando a ligação entre o corpo e a alma. Existem 5 grandes bloqueadores espirituais. Alimentos e substâncias que atuam em frequências tão baixas que, ao serem ingeridos, provocam um curto-circuito entre o plano físico e os níveis mais elevados de consciência. O primeiro deles são os alimentos ultraprocessados e os aditivos químicos. São criados com intenção de provocar dependência e causar interferência. Contém muitos compostos artificiais que não são encontrados na natureza. Quando são consumidos, eles confundem o corpo e desorganizam o campo energético. Agem de forma estática, bloqueando a transmissão de sinais sutis, como se criassem uma proteção ao redor da intuição. Escolhido, você sabia que pode finalmente se proteger de ataques energéticos e acelerar sua jornada espiritual como nunca antes. Eu sou Gabriel e já guiei muitas pessoas como você a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora, estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para a sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais. Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Depois temos as carnes de animais que viveram em condições difíceis. O que se consome nesse tipo de alimento vai além da proteína. Envolve medo, dor e desespero. Esses animais trazem em suas células a dor do confinamento e da morte. E quando essa carne é consumida, esse trauma se instala no corpo humano, impactando diretamente os chakras inferiores e criando padrões de ansiedade, agressividade e instabilidade emocional. Um outro grande bloqueador são os grãos modernos, especialmente o glúten que foi manipulado geneticamente. O trigo que temos hoje é bem diferente daquele das antigas civilizações. Ele foi ajustado para oferecer mais desempenho, crescer de forma mais robusta e ter uma durabilidade maior. Mas essas mudanças trouxeram uma energia vibracional pesada. Quando consumido regularmente, o glúten moderno pode causar uma sensação de neblina energética, dificultando a percepção, interferindo na glândula pineal e tornando os processos intuitivos mais lentos. Os laticínios convencionais industrializados também fazem parte dos bloqueadores. Ao contrário dos produtos naturais e artesanais de antigamente, os itens que encontramos hoje em dia são submetidos a processos químicos rigorosos, repletos de hormônios e conservantes.
Além de provocar inflamações no corpo, eles criam um muco energético que oprime o chakra do coração. Isso torna mais desafiador acolher o amor incondicional e a empatia, qualidades fundamentais para o nosso despertar espiritual. Por último, os alimentos cujas frequências foram alteradas de forma artificial. Isso abrange alimentos irradiados, geneticamente modificados e itens sintéticos, como adoçantes e sabores artificiais. Esses alimentos não só deixam de nutrir, como também alteram a vibração do corpo. Isso cria uma espécie de descompasso entre os campos sutis e o plano físico, tornando mais difícil a comunicação com o eu superior e promovendo uma inversão vibracional que atrai experiências densas e desconexas. Esses 5 grandes bloqueadores funcionam como muralhas invisíveis. Essas barreiras não só dificultam o nosso crescimento espiritual, mas também fazem com que a gente acredite que a conexão permanece inalterada. Muitas pessoas sentem que oram, meditam e buscam, mas não conseguem encontrar uma resposta. O canal está bloqueado. A chave para a limpeza não está em fazer mais esforço espiritual, mas sim em reduzir a interferência alimentar. Remover esses bloqueadores é permitir que o espírito retorne ao corpo com toda a sua plenitude e força. A influência espiritual dos alimentos vai além do simbólico. Ela é real, energética e pode ser medida nos campos sutis. Os grandes bloqueadores espirituais atuam em áreas específicas do corpo energético, afetando funções essenciais da nossa consciência. Quando falamos sobre seus efeitos, conseguimos entender melhor como esses elementos geram uma desconexão entre o humano e o divino. Os ultraprocessados, cheios de conservantes, estabilizantes, emulsificantes e outras substâncias artificiais, geram uma espécie de interferência no chakra coronário. Esse centro, que fica no topo da cabeça, é o lugar onde recebemos a luz divina e a sabedoria espiritual. Quando estamos em contato frequente com esses alimentos, o coronário acaba se fechando parcialmente. A pessoa pode até procurar se conectar, mas acaba esbarrando em uma barreira sutil, como uma névoa entre ela e o alto. No mesmo grupo, podemos encontrar substâncias como glutamato monossódico, aspartame e corantes artificiais. Essas substâncias podem causar manchas no campo áurico, pequenas áreas de densidade que afetam a fluidez da energia. São como pequenas fissuras por onde a energia vital se esvai ou se dispersa. Isso leva a uma sensação de cansaço inexplicável, dificuldade de concentração e uma falta de ânimo espiritual. As carnes de animais que passaram por sofrimento têm um impacto ainda mais intenso. Elas trazem consigo energias de dor, medo e submissão. Quando essas emoções são sentidas, elas se integram ao nosso corpo energético. O resultado é uma conexão com emoções profundas. Às vezes, a pessoa pode começar a sentir ansiedade, irritação ou até uma tristeza repentina, sem perceber que esses sentimentos podem não ser dela, mas sim influenciados pelo que comeu. O glúten que consumimos hoje em dia tem um impacto especial na glândula pineal. A glândula, muitas vezes chamada de olho espiritual, desempenha um papel importante nas visões internas, sonhos lúcidos e intuições profundas. O consumo frequente de glúten pode causar inflamação no corpo, levar ao acúmulo de energia e criar uma sensação de neblina interna. A visão espiritual se torna turva, os sinais intuitivos perdem força e a pessoa começa a viver de forma mais reativa do que atenta. Os laticínios convencionais impactam de maneira significativa o chakra do coração. Este centro é um espaço de amor, empatia e compaixão. Os laticínios que encontramos hoje em dia, repletos de hormônios de crescimento, antibióticos e vestígios do sofrimento dos animais, acabam gerando um muco denso tanto no nosso corpo físico quanto no energético. Esse muco cria obstáculos no fluxo do amor. A pessoa se sente afastada emocionalmente, desconectada de si mesma
e das outras pessoas. O coração, de forma energética, se fecha. Por último, os alimentos que têm suas frequências alteradas de forma artificial geram um fenômeno ainda mais preocupante: a inversão vibracional. A energia da pessoa começa a agir de maneira oposta à sua essência espiritual. O que antes iluminava, agora gera confusão. O que antes trazia inspiração, agora provoca indiferença. Essa inversão prejudica a bússola interna, levando a pessoa a andar em círculos sem entender o motivo. Entender esses efeitos é o primeiro passo para deixá-los de lado. Não é suficiente apenas saber o que evitar. É fundamental entender o porquê de evitar. Porque cada escolha que fazemos na alimentação traz consigo uma energia única. E ao limpar o prato, também se limpa o campo. Quando eliminamos o ruído vibracional da dieta, o espírito consegue se manifestar com mais clareza. É como tirar o véu que escondia a luz. A verdade finalmente pode ser sentida outra vez. Quando os bloqueadores espirituais são retirados, algo profundo começa a se desenrolar. Não se trata apenas de uma melhora física ou emocional. É uma transformação vibracional. O campo áurico, que antes estava envolto em interferências pesadas, começa a se expandir, purificando seus centros e realinhando o fluxo da energia espiritual. O que antes parecia tão distante, agora se torna algo comum. O véu entre dimensões, que antes era espesso e opaco, agora se torna translúcido. A percepção se torna mais afiada. Presenças espirituais que antes eram difíceis de perceber, agora se tornam claras e intensas. Guias e seres de luz estão se aproximando com mais frequência e suas mensagens estão sendo compreendidas de forma clara. A comunicação agora flui de maneira constante, sem a necessidade de grandes rituais ou estados alterados de consciência. É como um canal sempre aberto, que nunca se fecha. A confiança na própria sensibilidade aumenta e a pessoa passa a viver em harmonia com orientações mais elevadas. Neste novo estado, os registros akáshicos ficam ao nosso alcance. Recordações de outras vidas, saberes ancestrais e orientações para a missão presente se manifestam com intensidade. Não é sobre esforço, mas sim sobre estar aberto. A alma recorda quem é, de onde veio e qual é sua missão. Esse acesso, que antes parecia reservado apenas a iniciados ou mestres espirituais, se transforma em um presente natural para aqueles que purificaram seu templo físico e vibracional. As habilidades psíquicas aparecem de forma espontânea. Percepção clara, audição clara, sensibilidade às energias, viagem astral. Essas habilidades, que sempre estiveram dentro de nós, agora têm a oportunidade de se desenvolver e brilhar. Ao mesmo tempo, memórias de vidas passadas voltam à tona, não como imagens soltas, mas como fragmentos vívidos de quem somos. A alma se conecta à sua jornada no cosmos, reencontrando fragmentos que estavam perdidos de sua essência. Enquanto isso, o campo áurico se expande, não só em quantidade, mas também em profundidade. A pessoa começa a transmitir uma energia que transforma o ambiente ao seu redor. As plantas se desenvolvem de forma mais saudável quando estão ao seu redor. Estar perto de outras pessoas pode trazer uma sensação de cura. Os animais a veem como um ponto de luz. Essa expansão não é apenas sobre si mesmo, é uma consequência. É o que acontece quando alguém retorna à sua verdadeira essência e começa a vibrar na sua frequência original. A parte mais incrível dessa transformação é que ela não requer nenhum esforço místico. Ela inicia com uma decisão que é ao mesmo tempo prática, simples e significativa: remover o que impede o fluxo. Quando os alimentos de baixa frequência são eliminados, o corpo passa a ser um verdadeiro aliado em vez de um obstáculo. O templo brilha, e assim, o espírito, que sempre aguardou em silêncio, finalmente pode viver plenamente na casa sagrada que é o corpo desperto.
O despertar espiritual pleno inicia-se com uma transformação na forma de enxergar. É deixar de considerar o corpo como uma prisão da alma e começar a vê-lo como seu templo, seu instrumento mais sagrado. O corpo não é um impedimento, é um caminho. Tudo que é colocado nele influencia a qualidade da conexão com o divino. Alimentar-se, então, passa a ser mais do que uma ação automática. Se torna uma escolha espiritual feita com consciência. Cada refeição passa a ter um significado especial. Hoje em dia, não se come apenas para matar a fome, mas para se conectar vibracionalmente com a própria missão. Escolher os alimentos se torna um gesto especial, quase como um ritual silencioso que reforça a conexão entre o nosso mundo e os mundos mais sutis. Alimentar-se se transforma em um gesto de carinho. É importante entender que, para que o espírito se manifeste plenamente, o corpo deve estar limpo, leve e aberto. Esse realinhamento da nutrição com o propósito espiritual muda profundamente a nossa relação com a matéria. O alimento deixa de ser apenas uma fonte de prazer e se transforma em um verdadeiro código de ativação. Cada fruto, cada folha, cada semente traz consigo uma frequência única. Ao receber essas frequências com atenção, o corpo se harmoniza com o plano divino. A energia se organiza de uma forma única. A intuição se torna mais forte. O tempo dentro de nós se alinha. Com essa nova maneira de se alimentar, o corpo começa a reagir. Ele encontra a sua cura. Não se trata apenas das dores físicas, mas também das feridas espirituais que se acumulam ao longo do tempo. Dores que não conseguimos entender vão embora. O peso emocional se desfaz. O sono se renova. A respiração se torna mais profunda. É uma sensação de limpeza que ultrapassa o estômago. É como se a luz estivesse finalmente fluindo por todos os sistemas. Esse caminho de cura é, de certa forma, um reencontro com a nossa própria soberania. O ser desperto começa a ter confiança em sua essência espiritual. Seu corpo se transforma em seu guia. É mais fácil perceber sinais sutis. O corpo nos sinaliza o que necessita, o que não aceita e o que promove a cura. Ele deixa de ser controlado e começa a ser ouvido. A alma e o corpo se harmonizam. Nesse estado, a pessoa se recorda de que não existe separação entre matéria e espírito. O corpo não é algo que devemos deixar para trás, mas sim uma ferramenta que podemos despertar. Ele é o espaço onde a luz divina se revela no mundo. Ao purificá-lo, honrá-lo e escutá-lo, criamos um espaço onde o divino pode se manifestar em cada gesto, em cada respiração, em cada célula que se desperta. Quando a purificação alimentar é realmente valorizada e se torna uma parte essencial da jornada espiritual, os benefícios que surgem vão muito além do que podemos perceber no mundo físico. É uma transformação intensa, onde os centros sutis do ser se harmonizam, trazendo à tona habilidades que antes pareciam fora de alcance. O terceiro olho, que antes estava bloqueado por toxinas e ruídos, agora começa a pulsar com vida. A percepção se amplia. Os sonhos se tornam mais claros, trazendo instruções, visões, símbolos e experiências de viagens astrais conscientes. A mente para de divagar e começa a acolher. Quando abrimos o chakra do coração, o amor se transforma de um sentimento temporário em um estado de estar plenamente presente. O amor não se limita apenas àqueles que estão próximos ou que têm semelhanças com você. Amo tudo. A compaixão flui de forma natural. As barreiras emocionais estão se desfazendo. O ego se aquieta. Nasce uma ligação verdadeira com tudo ao nosso redor, com a natureza, com os ciclos da vida, com a dor e com a luz que existe nos outros. O amor incondicional deixa de ser apenas uma ideia, se transforma em uma experiência real. No novo estado vibracional, a manifestação acontece de forma quase imediata. Quando nossos pensamentos e intenções estão em harmonia com a nossa verdade interior,
Eles se tornam realidade de forma mais simples. O universo reage de forma ágil, pois a densidade foi limpa. O nosso campo magnético pessoal se torna mais forte, atraindo experiências que estão em harmonia com a nossa essência e afastando tudo que não ressoa com essa mesma frequência. A realidade ao nosso redor começa a espelhar o que sentimos por dentro. E assim, cria-se uma proteção energética que é realmente forte e segura. Um campo áurico fortalecido é capaz de afastar ataques psíquicos, invejas e influências negativas de outras pessoas. Nada mais pode entrar sem a nossa autorização. O corpo ressoa em harmonia, e essa harmonia funciona como um escudo invisível. A proteção não precisa mais vir do medo. Agora, a luz é a nossa defesa. A pessoa segue seu caminho em tranquilidade, mesmo rodeada pelo tumulto. Os benefícios no plano físico vêm junto com essa elevação espiritual. A cura acontece. Os sintomas que estavam presentes há muito tempo estão sumindo. O sono se transforma em um momento de renovação profundo e revigorante. O corpo se levanta leve, desperto, com uma energia que se mantém ao longo do dia. Agora tudo está mais estável e não sinto mais aquele cansaço sem explicação. A saúde reflete o nosso alinhamento. Cada célula ressoa em harmonia, como se fosse parte de um templo renovado. Estes são os resultados de uma purificação genuína. Não é por castigo nem por sacrifício, mas sim como uma forma de reconectar com o estado original da alma. É um reencontro com algo que sempre esteve aqui, aguardando a oportunidade de se manifestar. Tudo começa com as escolhas que fazemos sobre o que colocamos em nossos corpos. Quando o corpo se purifica, o espírito se revela de maneira plena, presente e radiante em sua essência mais verdadeira. Quando o corpo está limpo, a mente se acalma e o espírito encontra espaço para se manifestar. Nesse momento, algo incrível acontece. A missão de vida se revela, deixando de ser um mistério. A pessoa começa a perceber, de forma clara, o motivo de sua presença aqui. Agora, não é mais apenas uma ideia vaga ou uma esperança distante. É uma certeza vibracional que se faz presente a cada respiração. O propósito não é algo que se busca, é algo que se recorda. A certeza que buscamos não está em algo externo. Não se trata de livros, gurus ou teorias. Ela surge do interior, como se uma lembrança distante estivesse sendo despertada. A clareza aparece quando o canal entre o eu superior e o corpo está livre de obstruções. Quem está desperto entende que todos os obstáculos, as dificuldades e até os desvios do passado são partes importantes do caminho. Tudo teve seu propósito. Cada desafio, cada tropeço, cada pausa na jornada espiritual era uma etapa importante na preparação para o reencontro com a própria missão. A partir daqui, aparece uma nova perspectiva sobre a jornada individual. O sofrimento é transformado de um castigo para uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Os momentos de desconexão, as decisões equivocadas, os alimentos pesados, os ciclos que se repetem, tudo isso fez parte da trajetória que leva ao despertar. O escolhido percebe que os bloqueios foram essenciais para que, ao serem superados, a luz interna pudesse se expandir com mais intensidade, profundidade e compaixão. E assim, acontece o reconhecimento da importância singular na expansão do nosso planeta. Cada ser consciente percebe que sua presença tem um propósito. Há uma conexão entre a sua energia e um propósito maior que nos une a todos. Quando você se cura, também cura o que está ao seu redor. Quando você se recorda de quem é, isso desperta outros. Quando você eleva sua frequência, se transforma em um ponto de luz em meio à escuridão, uma âncora vibracional para aqueles que ainda estão em busca. Essa compreensão traz consigo não a arrogância, mas sim a humildade. O verdadeiro escolhido entende que sua missão não é brilhar, mas sim servir aos outros, para afirmar a verdade, viver de forma coerente,
ser um elo entre o céu e a terra. Ele compreende que o mundo necessita de pessoas despertas em corpos limpos, vivendo sua missão com coragem e amor. E essa missão não precisa de grandes demonstrações. Ela se manifesta em cada escolha, cada palavra e cada presença. Redescobrir o propósito divino é como acender uma luz que brilha para sempre. A vida encontra seu caminho. As escolhas se conectam. Tudo, absolutamente tudo, começa a girar em torno de um centro interno que nos guia com firmeza, leveza e autenticidade. Despertar não é mais apenas uma meta. É o estado natural de quem redescobriu sua verdadeira essência. Em certo momento da jornada, a pessoa consciente encontra um instante crucial. Um cruzamento entre dois caminhos. Ficar preso em um ciclo de bloqueios, repetindo hábitos que apagam a alma, ou optar de maneira consciente pelo caminho da verdadeira libertação. Não é só sobre melhorar a alimentação ou adquirir mais conhecimento. É sobre assumir a responsabilidade completa pela sua própria vibração e por tudo que vem dela. Essa decisão é algo profundo. É entender que o livre-arbítrio vai além do que pensamos. Ele se manifesta também no nosso corpo, nas nossas rotinas e até no que escolhemos para comer. Despertar não é algo que simplesmente acontece. É algo que se cria a cada escolha que fazemos. A alimentação, nesse contexto, deixa de ser um mero detalhe e se transforma em uma ferramenta de ascensão. Comer se transforma em um gesto de conexão vibracional. Optar por alimentos que são vivos, puros e elevados é uma forma de comunicar ao universo: eu estou preparado. Estou preparado para unir corpo e alma, para deixar para trás padrões pesados e para trazer à tona a melhor versão de mim mesmo. Essa versão não é apenas uma ideia. Ela está aqui, vibrando no campo energético, aguardando a oportunidade certa para se manifestar. Ela se revela na clareza das palavras, na calma das emoções, na força serena da presença. Essa manifestação não é algo que está fora do nosso alcance, mas sim uma construção que fazemos a cada dia. A cada vez que deixamos de lado um alimento que nos faz mal, um pouco mais de luz se faz presente em nossas vidas. Quando honramos o corpo como um templo, o espírito encontra mais espaço para se expandir. Com o passar do tempo, essa versão aprimorada de nós mesmos deixa de ser apenas um objetivo e se torna nosso estado natural, íntegro, alinhado e vibrante. A decisão é fácil, mas cheia de significado. Não precisa ser perfeito. Só é importante ter consciência. Não precisa de regras rígidas, apenas de um bom alinhamento interno. O despertar acontece não por meio de fórmulas, mas sim pela entrega. A primeira entrega é essa: olhar para si mesmo, para a sua própria realidade e escolher vibrar de uma maneira diferente. Escolhi me tornar um canal da luz. Escolhi ser uma manifestação do divino em minha vida. No final das contas, o verdadeiro poder espiritual não se encontra em habilidades místicas ou em palavras bonitas, mas sim na coerência. É sobre viver o que a alma já conhece, e essa experiência começa agora, na decisão de continuar adormecido ou acordar por completo.